Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alessandra e o vídeo de hoje eu vou ensinar como criar um menu hambúrguer utilizando o React.js. Primeiro eu quero mostrar para vocês como está meu pack de JSON. O que eu instalei aqui foi o Style Component e o React Icons. E criei uma pasta chamada menu hambúrguer com o JS, apenas com o nome Olá, e o arquivo do estilo, que eu vou utilizar o Style Component. No navegador ele tá dessa forma, apenas com o lá. E eu vou começar primeiro fazendo os estilos, tá? Eu vou criar um container. Que vai ser um nave. E ele vai receber um background. Vai ter uma borda. Vai ficar tudo centralizado, tem um font size de 14 pixels. E a fonte dele, eu vou pegar aqui do fonte Google, a Roboto. E vou apenas copiar essa família aqui, porque eu já tenho no projeto essa fonte. E por fim, vou colocar um padding de 0. Depois disso, como vai ser um menu de navegação, a gente precisa criar a tag de URL e LI. Aí eu vou começar declarando aqui com o display flex. Já o estilo do LI, ele vai receber um list style type como none, que eu não quero o pontinho que fica do lado dele. E a tag link e um peso na fonte de 700. Vou querer um hover também no A. Agora eu vou adicionar as tags aqui. Começar pelo container. Que vai chamar de home, about us, services, portfólio, client e por fim o contact. Para ele parar de dar esse erro, eu vou colocar só essa barra aqui. Vamos ver como ele ficou. Como tá ficando bonito. Agora eu só vou adicionar o Justify Content como Center para ele centralizar na tela. Quando passo o mouse, ele fica um pouco escuro. Porém, se eu inspecionar e colocar numa tela menor de mobile, ele quebra. Aí que surge a necessidade de criar um menu hambúrguer. Então, o que eu vou fazer agora é adicionar o estilo do mobile. Vou primeiro criar uma interface chamada de menu props, que vai receber um isOpen como boolean e vou adicionar ela nesse container. E o que eu vou fazer de alteração aqui no L é no Flex Direction, porque esses itens aqui, quando for no mobile, eu quero que um fique embaixo do outro. E para fazer isso, eu vou ter que modificar aqui. Eu vou receber essa props, criar uma função aqui, que quando a props, o isOpen, for verdadeiro, ele vai receber o estilo de coluna. E se for falso, ele vai receber o row. Outra coisa que eu vou fazer também é criar um media query aqui embaixo. E quando o tamanho da aplicação for 425,
ele vai receber esses estilos, que é um Justify Content de Flex End, margem top de 0, border radius não vai ter mais, vai ser 0, o L vai ser um flex direction de column, uma posição absoluta para ele poder descer, um top de 2.5 rain, um left de 0 e um pad left de 0 também. Eu vou colocar um width de 100%, coloco aqui o mesmo background. Já para o LI, eu vou adicionar apenas um pad em 0.5 rain. Vou observar aqui. E vou criar também uma nova constante que vai ser para o container do mobile. Vai se chamar de Content Mobile. Vai ser uma div. O que ela vai ter é um display none, que eu não quero que apareça. E vai ter um media query também, de max width de 425. Ela vai aparecer. Agora eu tenho que adicionar esse novo Content Mobile lá no nosso arquivo do JS. Eu vou começar criando uma variável de estado, que vai chamar de menu open, set menu open, que ela recebe um use state, que vai iniciar como false. Vou criar também uma função chamada toggle menu, o que ela vai fazer é só alterar o estado do menu open. No caso, ele vai ficar... Como ele tá falso, quando essa função for chamada, ele vai ser true e vice-versa. E o que eu preciso agora é adicionar o meu Content Mobile, que eu vou adicionar aqui. Content Mobile. E nele é que eu vou chamar essa função, através do onClick. Tô com o menu. Aí, se o menu open ele for verdadeiro, ele vai chamar um ícone, que é o de fechar. Ele tá lá no React Icon, Tit Menu e IO Close Shape. Se ele for verdadeiro, aí eu vou colocar como esse daqui, Close. E vou colocar uma cor nele como um White. Se for o contrário, vai ser esse outro ícone, que é o de um hambúrguer mesmo. A cor dele também é White. Vamos ver como ele ficou. O que precisa ser feito também é adicionar todo esse menu dentro também de um Iron Function. Aí eu vou retirar ele aqui e vou fazer parecido com o de cima. Se ele for verdade, vai adicionar isso. Caso contrário, adiciona apenas um fragment. Olha como ele ficou. O problema é que quando eu aumento o layout, simplesmente o menu de navegação ele desaparece. Quando eu vou para a tela menor, que eu dou um clique, ele aparece. Quando eu aumento, ele aparece. Porém, se eu fechar aqui, ele fecha também em cima. Aí, para que isso não aconteça, a gente precisa fazer mais algumas inclusões, que vai ser... Bom, o que eu preciso criar aqui é uma nova função, chamada de Handle Resize, que ela vai ser também um Iron Function, que vai ter dentro um if se o window inner width for maior que 768 e tiver o menu open como not, ele vai setar no menu open ela como true. Já se o window inner width for menor que 426 e o menu open for positivo, ele vai setar como falso.
O que é que essa função ela tá fazendo? Ela tá definindo o menu como aberto se a largura da tela for maior que 768. E aqui ele vai definir como um menu fechado se a largura for menor que 426. E para que isso funcione, eu preciso adicionar os effect, que também é uma função, um arrow function, que ele vai ficar escutando o add event listening, o resize, handle resize, e vai retornar uma nova função removendo o resize. E aqui eu preciso colocar quem ele vai escutar, que é o menu open. Aí o que esse useEffect ele tá fazendo? Ele tá adicionando um evento listening para detectar as alterações no tamanho da tela. Ele remove o evento listening ao desmontar o componente. Então, eu preciso também fazer mais uma alteração aqui. Ao invés de ser só menu open, eu vou colocar o window inner width for maior que 768. Eu só vou fazer uma pequena alteração aqui nessa div aqui, para ele ter um padding right de 20. Olha como ele ficou. Quando tá menor, né, ele abre, ele consegue fechar, e se ele tiver fechado aqui, se eu aumentar aqui, ele aparece. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, e até o próximo vídeo.